noite a todos. A gente vai seguir hoje com o nosso cronograma, com a nossa última aula do módulo de propedêutica. E nada mais, nada menos do que a doutora Beatriz Takahashi aqui para nos presentear com a sua aula, que sempre é uma aula espetacular. E eu tenho prazer de chamá-la para dar essa aula para a gente hoje. Boa aula, Bia. Obrigada. Vou aqui começar a share o screen. Então, obrigada pelo convite, Tereza. É um prazer estar aqui. Eu vou falar sobre endocianina verde, que hoje não é um exame tão utilizado, né? Mas eu acho que ele ainda tem o seu espaço e a gente ainda pode usá-lo em situações muito específicas, nos quais eu acho que ainda é imprescindível. Como todo exame de imagem, ele serve para documentação, para ajudar no diagnóstico, para acompanhamento de doenças ou de tratamentos, tanto para tratamentos farmacológicos como para tratamentos cirúrgicos, e também ajuda a explicar a doença para o paciente. Então, quando a gente tem imagem, a gente consegue mostrar o resultado de qualquer tratamento. Qual é a real utilidade da endocianina verde? Essa é uma pesquisa feita pelo ASRS, né, o American Society of Retina Specialists, que mostrou que a grande maioria dos retinólogos, tanto nos Estados Unidos quanto internacionais, eles ou não pedem, ou pedem só em alguns casos muito específicos. Rotinamente, não é um exame solicitado. Tanto que, cada vez mais, ele é solicitado em casos muito específicos. Aqui é de 2010 para 2013, o quanto, mesmo as pessoas que não pediam, começaram a pedir esse exame nesses casos selecionados, principalmente quando tem membrana neovascular embaixo de áreas de grande hemorragia, ou quando tem uma coriorretinopatia central serosa, com alguma dúvida de alterações ou de membranas neovasculares que não podem ser vistas nos outros exames. De qualquer maneira, a gente sabe que o principal exame para retina hoje é o OCT, tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Dificilmente é utilizada a angiofluorescenografia e mais raramente a endocianina verde. Mas, como eu disse, eu acho que ele ainda tem muito espaço e ainda tem grande utilidade. A endocianina verde é um exame que é utilizado desde 1956, aprovado pelo FDA para estudo hepático e cardíaco. No final dos anos 80, ele começou a ser utilizado para retina, principalmente para o estudo da coroide, então nas neovascularizações do tipo 1, aquelas membranas ocultas, então embaixo do epitélio pigmentado da retina, e para as doenças coriorretinopatias inflamatórias. Diferente da angiofluorescenografia, é um exame que é muito mais seguro, tem muito menos reações, mas de qualquer maneira, pacientes podem ter náuseas, podem ter vômitos, podem ter reações moderadas, como urticária, síncope ou episódios vasovagais, e contraindicações para esses exames é alergia a iodo. Então, mesmo se o paciente tem alguma história de alergia a frutos do mar, pacientes com hepatopatia, esse é um contraste que tem sua metabolização hepática, então hepatopatas também têm que ser muito bem indicados para utilizar esse tipo de contraste. Aqui é um comparativo, então tem a retinografia, paciente com descolamento do epitélio pigmentado aqui embaixo. Quando vai fazer a autofluorescência, tem uma borda hipoautofluorescente. Na angiofluorescenografia, o descolamento do epitélio pigmentado, ele vai aparecer como hiperfluorescente, e na endocianina verde, ele vai aparecer hipofluorescente. Como é um exame menos utilizado, eu não vou fazer aquela divisão de, olha, tem a hipofluorescência, tem a hiperfluorescência. Eu vou mostrar principalmente casos onde ele vai fazer diferença no dia a dia, tá? Esse é um paciente que tem uma paquicoroide, então ele tem alguns vasos mais proeminentes. No início do exame, a endocianina verde, ele vai ter uma circulação da coroide, vai aparecer de forma mais evidente os vasos mais
mais espessos da coroide, além de ter a sua circulação retiniana também. Esse é um exame que começa com poucos segundos e vai até 30, 40 minutos, quando o nervo óptico ele aparece hipofluorescente e podem ter placas ao decorrer do exame na área de coroide. Então, vamos começar a mostrar alguns casos que eu acho que a gente consegue ilustrar melhor a grande utilidade desse exame de contraste. Esse é um RAP, então um tipo 3, aquela membrana neovascular que começa na retina e vai se espalhar tanto para a coroide como na própria retina. Esse paciente, no head-free, ele tem pequenos pontos de hemorragia, tá? Aqui na angiofluorescenografia, ele vai aparecer hipofluorescente, exatamente por bloqueio. E na endocianina verde, que a gente consegue ver embaixo dessa área de bloqueio, ele vai ter a sua membrana neovascular. Aqui no começo da endocianina verde, e no decorrer do exame tem uma plaquinha da endocianina verde. Outro paciente de RAP tem pequenos pontos de hemorragia, áreas de exudação. Essa é uma imagem muito típica de RAP, tá? Da proliferação angiomatosa de retina, né? Áreas com exudação, pequenas hemorragias, a gente sempre tem que pensar em RAP. E aí, na endocianina verde, ele tem as suas anastomosis entre a retina e a coroide e os cistos intrarretinianos que vão aparecer na tomografia de coerência óptica. Outro caso de RAP, na angiofluorescenografia, ele tem esse descolamento do epitélio pigmentado da retina, então que a gente não consegue identificar onde exatamente está a membrana neovascular. Tem aqui no OCT o descolamento do epitélio pigmentado da retina, tem áreas de cistos intrarretinianos, tem a proliferação do angiomatosa de retina, que vai aparecer como hiperfluorescente. Aqui dá para ver bem a anastomose entre a retina e a coroide, na endocianina verde, e que tem um descolamento do epitélio pigmentado vascularizado, a anastomose entre a retina e a coroide, que aparece de forma bem evidente na endocianina verde. Uma outra doença no qual esse exame tem grande utilidade, vários desses slides são do Dr. Iannuzzi, da época ainda que eu fui fellow com ele. Essa daqui, então, a polipoidal, que é aqueles pólipos que aparecem embaixo do epitélio pigmentado da retina, tem um descolamento do epitélio pigmentado associado, um líquido subretiniano. Na endocianina verde, a gente consegue ver os pólipos de forma muito evidente, o descolamento do epitélio pigmentado associado. E como a gente sabe, essa é uma doença normalmente bilateral, pacientes mais jovens que o DMRI normal, pacientes muitas vezes mais pigmentados, então mais negros, mais asiáticos. Nos asiáticos é muito mais comum nos homens. E quando a gente tem um descolamento serossanguinolento grande, a gente sempre tem que pensar na polipoidal. Então, como nessa imagem, aquele sangue enorme, com um monte de exudatos, se fizer uma angiofluorescenografia, nesse caso, a gente não vai conseguir ver absolutamente nada, vai ter uma grande área de bloqueio por todo esse sangue, mas da endocianina verde a gente consegue ver todos os pólipos aqui ao lado do nervo óptico. Esse é um outro caso, então, que a gente consegue ver o descolamento do epitélio pigmentado, a área dos pólipos e no OCT também, os pequenos pólipos que vão aparecer com esses pequenos descolamentos do epitélio pigmentado com um líquido subretiniano associado. Como a gente sabe, a central serosa, ela faz parte do espectro da placa coroide, então muitas vezes o paciente chega com um descolamento pigmentado com um pouquinho de líquido subretiniano, você vê que não tem sangramento, não tem outras alterações, muitas vezes a visão não está tão ruim assim, só que não melhora depois de um tempo. E aí a gente vai fazer uma endocianina verde nesses pacientes e dá para ver um pólipo que, na maioria dos casos, não iria aparecer. Outro caso, descolamento do epitélio pigmentado grande, com um pouquinho de líquido subretiniano, visão de 20/40, então você pode até pensar, é uma central serosa que depois de um tempo melhora, mas não melhora, e aí você vai fazer a endocianina verde e dá para ver o lugar onde tem uma pequena plaquinha, que na verdade é a membrana neovascular. Caso típico,
de polipoidal, sangue grande, que a gente vai fazer a angiofluorescionografia, vai aparecer com um bloqueio. Faz a indocianina verde, dá para ver os pequenos pólipos embaixo da área de bloqueio da angiofluorescenografia. Pessoal, né, os fellows são muito novos para lembrar da época que não tinha nem tratamento para esse tipo de doença. Como eu disse, esse é um caso do Dr. Iannuzzi, em que ele acompanhou um paciente com a polipoidal, e ao decorrer do acompanhamento, numa época que não tinha tratamento, os pólipos eles regrediram, diminuiu o descolamento, e como não atingiu a mácula, esse paciente permaneceu com uma boa visão. Um outro caso, então, que tem um descolamento do epitélio pigmentado com bastante área de exudação. Na indocianina verde aparece a membrana neovascular, aqui o pólipo. Nesse caso, era nasal ao nervo óptico, então foi possível fazer até um laser térmico, e que, então, com isso, houve a regressão daquele pólipo grande, aquela membrana neovascular. Vou voltar só para vocês verem, ó. Aqui foi feito laser nasal, o pólipo sumiu, e aí está tendo uma diminuição de toda aquela área de exudação. Provavelmente, esse exame da endocianina verde, assim que o OCTA tiver as suas tecnologias mais avançadas, ela vai ser cada vez menos requisitada, exatamente porque o grande problema do OCTA hoje é que áreas onde tem uma circulação das hemácias de forma muito lenta, não é possível observar os pólipos de forma adequada. Nesse trabalho, eles mostraram que o OCTA, com esse algoritmo diferente, o VISTA, ele pode mostrar melhor os pólipos, a circulação, aqui também. Então, aqui, a endocianina verde, dá para ver a área onde tem os pólipos, e no VISTA, em que ele consegue observar as hemácias, mesmo quando elas estão se movendo de forma muito lenta, mesmo sem o contraste, consegue ver as áreas do pólipo. Então, talvez esse exame seja cada vez menos utilizado a partir do momento que esses algoritmos novos e todas essas tecnologias forem utilizadas nos novos equipamentos de OCTA. Aqui um outro exemplo. Então, a endocianina verde, e aí no VISTA, o OCTA com o VISTA dá para ver os pólipos de forma evidente, sem a utilização de contraste. Esse exame do OCT, o B-scan, ele é muito típico, então aquela forma do dedo no paciente com polipoidal, aquele descolamento do epitélio pigmentado de forma muito abrupta, com um pouquinho de líquido subretiniano associado. Vou mostrar alguns casos para vocês. Paciente de 72 anos, branca. Essa é uma paciente que é mãe de um otorrino, então amiga da gente. Ela foi numa outra colega oftalmo de manhã, e ao decorrer do dia, essa visão no olho direito foi para 20/400, sem nenhuma outra alteração. E a gente conseguia, assim, de manhã, depois falando com essa minha amiga que tinha examinado a paciente de manhã ela não tinha essa grande área de hemorragia, tá? Então, ela começou a sangrar ao decorrer do dia, 20/400, vai fazer a angiofluorescenografia, tá? Aquele sangue todo, vai aparecer bloqueio, tem áreas de extravasamento, tem áreas de hiperfluorescência ao decorrer do exame. O outro olho não tinha nenhuma alteração, só que a gente não consegue ver exatamente de onde está acontecendo esse vazamento, onde está essa membrana neovascular. Na endocianina verde, então, a gente consegue ver através do bloqueio, através da hemorragia, dá para ver os pólipos. Tá? Então, no comecinho do exame, com alguns segundos, em que vai aparecer principalmente os grandes vasos da coroide, alguns vasos da retina. Ao decorrer do exame, o nervo vai aparecer escuro e a gente consegue ver as placas onde tem a membrana neovascular. Mas no comecinho a gente consegue ver de forma bem evidente todos os pólipos que essa paciente tinha. No olho contralateral,
apesar de não ter alteração, esse é o mesmo slide do começo, então, o paciente que tem parquicoroide, ela tem alterações de alguns vasos da coroide, alguns vasos com os paquivasos, aqueles vasos com o calibre bem mais aumentado. Tá? E aquela imagem muito típica do OCT, com um descolamento do epitélio pigmentado de forma muito abrupta, associado a um líquido subretiniano. Outro caso, paciente jovem, tá? Nesse olho ele estava com uma visão de 20/100, nesse olho ele tem uma visão de 20/20, apesar de ter essa alteração hipopigmentada muito próximo da mácula. Tá? Na indocianina verde, aquelas placas hipopigmentadas vão aparecer, hipopigmentadas vão aparecer, hipopigmentadas vão aparecer hipofluorescentes ao decorrer do exame, mostrando a característica inflamatória dessa doença. Tá? No olho contralateral, então, que é o olho que tem aquela alteração hipopigmentada muito próximo da mácula, e aparece também outras pequenas alterações na coroide, com placas ao decorrer do exame. Então, esse é um olho que está 20/20, não tem alterações na tomografia de coerência óptica, mas ele já tem pequenas alterações na coroide que podem acabar alterando a área macular também. E aqui uma montagem, então, a angiofluoresceinografia, as áreas de atrofia, de lesões hipopigmentadas vão aparecer aqui hiperfluorescentes, porque são áreas de atrofia, que vão aparecer hipofluorescentes na endocianina verde, e aqui no olho contralateral, aquela área que tem a hipopigmentação com pequenas áreas de atrofia também, você consegue ver que a mácula, que é o 20/20, ele ainda está preservada bem na área central, e que vai aparecer aqui com já algumas alterações da coroide quando o exame é feito e é montado. Assim, é um exame que a gente ainda usa em casos muito específicos. Eu acho que tem grande utilidade. Eu deixo aqui meu e-mail para quando vocês quiserem discutir, não só de endocianina verde, quando precisar discutir casos. É um prazer poder compartilhar e poder ver casos diferentes e discutir com vocês. Então, é um prazer. Maravilha, Bia, parabéns. Casos muito elucidativos e que mostram aí as verdadeiras indicações desse exame, que, como você falou, a gente cada vez menos indica, né? E provavelmente no futuro, com essa resolução desses aparelhos, a gente vai indicar menos ainda. Mas daí a importância de saber quando indicar. Eu queria acho saber... que... Pode falar, Bia. Não, eu ia falar que, assim, eu acho que em casos principalmente das paquicoroides, a gente vai continuar indicando, então as polipoidais, as centrais serosas, a gente vai continuar indicando, membranas neovasculares com hemorragias em cima. Então, essas são as principais indicações para esse tipo de exame, né? Mas, como eu falei, é um exame seguro. Se você tem alguma dúvida, às vezes, por exemplo, você está bem numa membrana neovascular, você está injetando e não está melhorando, tem que fazer também uma endocianina verde para ter certeza do que está acontecendo embaixo da retina também. Exatamente, para ver se não vem da coroide, se não é uma serose com membrana, né, complicando. Porque às vezes a serose fala assim, é só uma serose, a gente pode esperar um pouquinho e ver como que esse paciente vai. E aí, alguns meses depois, ele não melhora, você vai fazer a endocianina verde e você vê que ele tem, na verdade, uma membrana neovascular e por isso que ele não está melhorando daquele líquido subretiniano. Alguém tem alguma pergunta na plateia? Gabi, a gente tem uma uveóloga conosco, tá, Bia? Você vai conhecê-la, ela é nossa preceptora. Gabi, você está aí? E ela, com certeza, também utiliza bastante esse exame, né, esse exame nas coreidopatias. Tá aí, Gabi? Entrou. Oi, tudo bem? Essa é a Gabriela Benetti, tá, Bia? Nossa preceptora do Retina Instituto também. E ela fez retina e uveíte. Não, agradecer a aula, foi muito boa, né? Um tema, como você mesmo disse, a gente não usa tanto o exame, assim, comparado com a angiografia, o ACT,
Mas para a gente, assim, que mexe muito com uveíte ou doenças que esse diagnóstico inicial é importante, ele é um exame de grande valia, né? Então, nas coroidites mesmo, tanto infecciosas quanto inflamatórias, quando a gente tem a possibilidade de fazer esse estudo multimodal, é muito enriquecedor. Então, assim, agradecer, a aula foi muito boa, adorei. E os casos bem, né? Eu não sei nem, assim, geralmente no os lugares fazem o exame de angiofluorescenografia, mas não fazem de endossemina verde. Isso. Né? E lembrando que, diferente da angiofluorescenografia, esse é um exame que o paciente fica até fazer fotos com 30, 40 minutos. Então, ele termina muito mais tarde do que os exames de angiofluorescenografia. Então, é até aquela hora que o nervo fica preto e a gente consegue ver pequenas placas na coroide, finalzinho do exame mesmo. Ótima colocação. E daí, às vezes, as pessoas não pedem, né, em algumas clínicas, porque demora-se muito a fazer ali o exame, o paciente na sala de espera, né, Bia? Então, é mais um motivo para o pessoal desanimar de pedir, que isso não deve acontecer, né, gente? A gente tem que saber indicar nas principais doenças que esse exame merece. Igual em ambiente acadêmico, às vezes é mais possível mesmo a realização, por isso. Então, exemplo, no São Geraldo, tem caso de uveíte posterior ou que seja intermediário, dependendo da indicação. Mas se vai fazer a anjo, quase sempre tenta fazer a endocianina junto. Porque o paciente já vai ficar ali, mas não tem essa correria, né? Essa pressão, às vezes, de gerar um volume, que muitas vezes no consultório, né, algumas pessoas podem pesar, mas no ambiente acadêmico fica um pouco mais possível, né? Ainda mais então, antigamente, os médicos mais velhos que faziam esse exame, eles pegavam uma veia de cada braço e faziam os dois exames ao mesmo tempo. Eles trocavam todos os filtros. Era um negócio que eu vi, por exemplo, meu pai fazendo esse exame, ele trocava os filtros na hora e já fazia a anjo junto com a endossemina verde. Ele trocava o filtro e tirava uma foto, trocava o filtro e tirava uma foto. Era um negócio assim, que hoje a gente não consegue nem imaginar. Que a gente não consegue nem imaginar. É isso, eu acho que, como foi uma aula bem elucidativa, bem, né, falando sobre todos os tópicos, não restaram dúvidas aqui. Mas, assim, se tiver dúvida, por favor, eu estou à disposição, mesmo agora, mesmo depois, a qualquer momento. Neifer e Carol, alguma dúvida? Vocês sabem que o curso é feito para o cronograma de vocês, todos também aqui são muito bem-vindos, mas vocês teriam alguma dúvida para perguntar para a doutora Beatriz? Se alguém tem vergonha, tá? Depois eles... Depois eles mandam. Depois eles pegam meu WhatsApp para você e eles mandam também, não tem problema. Eu acho que o essencial dessa aula, até o meu pai tinha me mandado uma mensagem antes, que ele falou, o que eu quero saber dessa aula é o que é essencial à endocianina. E a doutora Bia respondeu perfeitamente. É indicação, né? Isso. O que realmente vai fazer a diferença no meu diagnóstico, no meu tratamento, pedir esse exame. Então, acho que essa aula esclareceu bem essa dúvida. Isso que eu falei, eu não vou falar sobre as alterações, porque aí é muito... A gente pede muito pouco. Eu acho que o mais importante é a gente saber indicar e pedir e saber o que a gente tem que procurar quando solicita. Exatamente. Parabéns. Parabéns Excelente. mesmo, amigo. Muito obrigada pela disponibilidade de sempre, pela parceria, desde que nos conhecemos, né? A gente sabe que à disposição para outras aulas, fica tranquilo. Isso, pode deixar que eu vou te amolar para isso, tá? Então, gente, boa noite a todos. Para quem eu vou ver no final dessa semana ainda, então até nos veremos, né? Daqui a pouco. Boa noite a todos, tchau. Até a próxima Boa noite, aula. obrigada. Boa noite. Até sexta. Boa noite. Obrigado, tchau. Até a próxima Boa semana. noite, Tchau. obrigada.